Vamos falar de educação estética. A educação estética foi escrita pela primeira vez por Schiller no século XVIII, quando estava ainda se desenhando as ideias de se criar meios de educação, né? E a relação do homem com a natureza, né? Como é que isso poderia estar acontecendo, e ao mesmo tempo ela vem dentro de um projeto primeiramente burguês, que vai, na verdade, se apropriar dessas ideias de educação para que apareça, né, que a burguesia não existia ainda consolidada, mas que ela precisava aparecer, de certa forma, no cenário da sociedade. E Schiller, ele é o primeiro crítico de Kant, em que ele está refletindo sobre as questões de Kant, até porque Schiller ele é um dramaturgo e ele escreve dramaturgia e como ele mesmo diz ou disse, que Kant era um teórico e ele era um prático, né, das artes. Então, o que Kant falou, de certa forma, em relação ao belo, Schiller discorda num dado sentido, mas num outro sentido ele concorda com Kant, né? Onde é que ele discorda de Kant? Ele discorda de Kant que o belo ele não é primordialmente subjetivo, ele não nasce simplesmente da subjetividade dos sujeitos. Ele como um artista, ele pensa pelo outro lado do belo, né? Então ele vai dizer, o belo também é objetivo, né? E que para existir a beleza, na verdade, ela tem que haver um encontro do subjetivo com um encontro com o objetivo, né? Então, o que vai ser belo é esse encontro dessas duas ações, uma que vem objetivamente e se entrega e se subjetiva no sujeito, e o outro que nasce do pensamento daquele sujeito que vai de encontro àquela estrutura de obra que está ali existindo, e nesse encontro de julgar, nesse encontro de ver, nesse encontro de olhar, nesse encontro de se estabelecer uma relação de correspondência, né? Correspondência mútua, do ir e vir dessas energias que saem do sujeito e da outra que entra no sujeito, né? Que se estabelece a beleza. E para Schiller, esse estado de beleza, para se construir esse estado de beleza ou se construir esse estado estético, né, há a necessidade de uma educação, que é a educação do sentido. Então, a pessoa, para ela poder compreender, entender os aspectos objetivos e subjetivos que estão na obra de arte, ela tem que ser educada, né? Então, no primeiro momento, os nossos sentidos eles se educam. Então, ele vai estabelecer, assim como Kant, estabelecer 3 parâmetros ou 3 níveis de desenvolvimento para que haja essa educação, né? Então, a primeira é o contato sensorial com as coisas. Então, esse contato sensorial com as coisas é fundamental. Então,
é necessário educar os sentidos para que ele possa perceber as coisas no mundo, para que ele possa perceber, ter esse contato fundamental com as coisas no mundo, que ele se torne sensíveis, que ele preste atenção nas coisas que estão se entregando aos seus olhos, ou aos seus sentidos, né? Não estou falando com todos os sentidos, né? E aqui especificamente eu estou fazendo recorte no sentido das artes visuais ou das artes plásticas. E no outro momento é que quando esse elemento sensorial ele é ativado, ele cria correspondência no seu pensamento, né? Então ele chama isso de o aspecto formal, né? Então há uma formalidade dentro dos parâmetros do pensamento, para se pensar de forma racional, né? De forma racional, esses elementos que estão sendo entregues. Então é claro que aí a gente vai ter a estrutura toda do indivíduo, de onde ele vem, o que ele fez, o que ele já olhou, o que ele acumulou de repertório na sua vida, em termos de imagem, em termos de experiências, que é onde vai encontrar os elementos dentro do seu pensamento, né? que vão constituir a sua imaginação. Então, do elemento sensorial, sensível, né? Das coisas sensíveis que estão no mundo, que chega até o sujeito, que ele começa a pensar nessas coisas, nasce uma outra correspondência, que é como atuar como um jogo, né? Como atuar nesse mundo, jogando com esses elementos que chegam e procurando pensar nele, né? Esse que é o jogo, e procurando pensar nele e entender dele a partir dos repertórios acumulados, né? Olha só como é interessante. E é interessante porque isso vai fazer com que o sujeito amplie as suas possibilidades sensoriais, as suas possibilidades de repertório, né, de coisas que ele tem que ver, e quanto mais ele ver, mais correspondência ele vai ter, e de traduzir isso em significados, né? E que para Schiller essa relação entre a energia dos objetos que estão em constante movimento no mundo e que entram no campo visual do sujeito, e que encontram uma mente aberta, uma mente que vai fazer ele pensar sobre aquelas coisas que está ali, né? Ele chama que esse encontro é lúdico, né? Então é como um brincar com as coisas, né? Então é como se fosse um brincar de ver, um brincar de olhar, um brincar de querer saber das coisas do mundo. E à medida que essas coisas do mundo vão se entregando a ele, ele vai tendo mais e mais e mais conhecimento desse mundo, e vai poder fazer julgamentos sobre esse mundo, né? E isso é importante e isso é interessante, né? Por quê? Porque isso é constitutivo da cultura, né? Então o processo cultural que se estabelece, esse aprendizado, para Schiller ele chama isso de educação. E para Schiller, cultura é educação e educação é cultura, né? Então, olha como é interessante esse aspecto dessa relação que se estabelece entre a cultura e a educação, né? Que toda a cultura ela é educativa, né? Ela tem os seus processos educativos, porque se aprende, e toda educação ela é uma propulsão para que
se estabeleça repertórios culturais. Legal, né? Então um é dependente do outro e um pode até se dizer que é similar ao outro processo. Então, educação estética para Schiller é fazer com que nós possamos nos educar de forma através da arte, através de colocar os nossos sentidos, assim como as crianças, né? Por exemplo, uma criança, ela no início, ela experimenta de tudo, né? Ela experimenta a sensação da água, né? Você abre a torneira, você coloca a mãozinha da criança na torneira, ela experimenta aquela sensação da água caindo, né? Ela tenta pegar a água, porque ela vê que tem um volume, né? Que tem uma massa, né? E ela tenta pegar a água, né? E nós já sabemos que ela não vai conseguir pegar a água, a não ser que ela tenha um recipiente para colocar a água dentro, aí sim a gente consegue pegar água. Mas a criança não sabe nada disso ainda, mas ela está experimentando, então ela experimenta pegar a água, né? Assim como quando ela vê uma vela acesa, ela vê o fogo, né? E ela tenta se aproximar e ela tenta pegar também, né? Porque é o sentido sensorial que ela está educando, o sentido sensorial dela. E ela vai se aproximar da vela e ela percebe que é quente, né? E muitas vezes tem criança que mete o dedo na vela e queima. E a partir do momento que ela sente que queimou, que teve uma reação, ela aprendeu que aquilo não é bom, né? Porque ela pode se queimar, porque ela sentiu a diferença de um estado de dor, né? E aquilo não ficou legal, né? Então toda vez que ela vê uma chama de vela ou então vê o fogo, para ela é assustador, né? Assim como um som muito estrondente, né? A criança se assusta, né? E às vezes ela corre, né? Escuta um trovão, ela corre assim para se agarrar em alguém, porque aquele som é muito pavoroso, né? Aí ela aprende que ali tem um som que não é desagradável, né? Então tudo isso é estético, né? Que está relacionado com um aprendizado, está relacionado com uma sensação, está relacionado com estabelecer significado para aquelas coisas. Isso é estético, né? E Schiller pensava nisso. E se o povo começar a ser educado de forma estética, né? E se o povo poder ser educado de forma estética, como não vai ser então a inteligência que irá se desenvolver nessas nações, né? Nesses grupos que podem se trabalhar esteticamente, né? E Schiller já havia percebido, e o Schiller, um detalhe aí do Schiller é que ele tinha pneumonia e ele ficou muito doente, né? E o médico que cuidava dele foi atrás de um príncipe, que esse príncipe ajudava ele, dava uma espécie de bolsa, de uma ajuda para ele, né, mensal, para que ele pudesse fazer as pesquisas estéticas dele, né, e escrever as suas peças de teatro, né, porque ele era um dramaturgo. E ele é o grande criador da teoria da tragédia depois de Aristóteles, né? E ele não segue o caminho do Aristóteles, ele segue um outro caminho, porque ele faz a crítica à teoria da teoria da tragédia de Aristóteles, né? E que depois nós podemos até falar a respeito disso, mas agora eu vou me centrar nessa questão da educação estética. E ele fez esses escritos, ele escreveu cartas que ele escrevia para esse príncipe, com uma forma de dizer: olha, estou pesquisando sobre isso e eu estou tendo esse resultado, e compartilhava com o príncipe, assim como ele compartilhava com um médico que era um amigo dele,
que ele também gostava de arte, gostava da história, da arte, gostava de estética, e era filósofo também, né? E eles se correspondiam. Então as cartas eram todas mandadas tanto para o príncipe de Augustenburg e quanto para o médico, né? E essas cartas posteriormente elas foram coletadas e foram publicadas como Cartas da Educação Estética da Humanidade. Olha só como é forte e importante. São as únicas cartas que foram elaboradas com essa reflexão para o mundo, né? E hoje ela é muito, muito contemporânea a essas ideias schillerianas, né? Apesar de todas as críticas por conta das questões dos movimentos sociais, que fizeram críticas ao Chile, porque ele é um colaborador da burguesia e tudo mais, né? Mas tirando esse aspecto negativo aí, a gente vai para um aspecto mais técnico ou mais educativo para pensar essa questão, né? E é aí que entra um aspecto muito, muito interessante, quando o Schiller, numa das cartas, que ele está refletindo sobre a razão, ele diz assim pro príncipe: olha, se nós não educarmos o povo, nós vamos ter você, né, príncipe, vai ter um problema, porque o povo ele vai ser um grupo de pessoas ignorantes, né, que vão seguir o que der. Quem colocar ideologia, né? Não era ideologia a palavra, não existia ainda essa palavra lá popularmente, né? Só vai existir mais ou menos 100 anos depois ou 50 anos depois, mas eles podem serem conduzidos, né? Eles podem serem conduzidos por outros grupos e ficarem contra ao seu governo, né? Então, se você der a possibilidade deles se educarem, eles vão começar a pensar como você, príncipe, está promovendo a educação deles, a educação dos filhos, a educação do povo, né? Então, ali o Chile já estava propondo, que não existia escola formal, né? Estava propondo já um modelo de escola, né? Para ser utilizado de forma social, né? E chamando a atenção do príncipe, que se o povo ele fosse educado, ele poderia entrar num embate de diálogo com o príncipe, né? Ou com o governo, né? Ele poderia entrar nesse diálogo e se ganhar e se estabelecer as causas através do diálogo e não através das forças, né? Como aconteceu na Revolução Francesa, né? Que ali estava acontecendo, naqueles anos havia acontecido a Revolução Francesa e para quem conhece a história, deu no que deu, né? E o Chile está pensando nisso, né? Um modo de pensar a razão mais do que a razão. Olha só, é meio complicado, mas é uma coisa muito interessante, porque a estética ela vai ser a razão mais refinada, né? Porque a estética ela não vai ser a razão só simplesmente da ciência, do jeito como a ciência havia moldado para ser, né? A é igual a B, B é igual a C, então A é igual a C, né? Então isso é uma lógica, né? É uma lógica que foi estabelecido pela ciência e que até ali se trabalhava nessa lógica, ainda não estava, a dialética ainda não estava fundada, né? Mas se trabalhava nessa lógica, e a razão ela vinha nessa lógica, né? E é interessante que
a estética, e Schiller chama a atenção disso, que a estética, ela não é uma lógica comum, ela é estética, né? Porque ela não segue, ela não precisa seguir todo o caminho de uma racionalidade, né? Ela pode quebrar com essa racionalidade, ela pode ser totalmente ilógica, né? Então a estética, ela passa a ser um aspecto muito ilógico, né? E ela tem o seu modo de ser e o seu modo de atuar. Então, por isso que ele propõe uma educação estética, que seria uma educação para uma outra lógica, tal que as pessoas que fossem educadas através dessa lógica estética, elas pudessem ter mais possibilidade de pensar o mundo, de pensar soluções para o mundo e para os problemas que estavam por vir e que estava acontecendo naquele período, nos meados, no início, né? Nem no meados, no início do século XVIII, século XIX, né? Século XIX, logo no início, final do século XVIII, início do século XIX. Né? Kant ainda estava vivo e Kant publicando as suas teorias, né? A teoria dele, a crítica do juízo, né? Que é a crítica que o Schiller vai fazer, a crítica a Kant, dizendo que o belo, ele é estético, né? Ele tem a sua lógica de ser, né? Mas ele precisa ser educado, ele não precisa ser necessariamente natural como Kant propunha, natural como a natureza, né? Buscar essa relação da espontaneidade da natureza, mas que ele era algo que podia ser feito, né? Feito, fabricado, moldado, né? E hoje a gente usa isso, né? A televisão molda um padrão estético, a publicidade molda um padrão estético, né? Os artistas, os movimentos artísticos, né? E todo o mundo humano molda padrões estéticos. E se a gente for buscar até em outros mundos, né, que não são os mundos urbano, mas, por exemplo, o mundo dos indígenas, eles moldam os padrões estéticos, né? Eles têm os seus padrões estéticos, os negros têm os seus padrões estéticos, né? Então, todos têm um padrão estético, porque todos têm uma lógica, né? E tudo isso faz parte de uma educação chamada educação estética, né? E é preciso a gente compreender esses caminhos para que a gente possa ter clareza de que é importante, e como é importante que nós tenhamos educação estética e façamos educação estética na nossa casa, com as pessoas mais velhas, com as crianças, com os bebês que estão nascendo. É muito legal, né? Esses encontros estéticos. Então, através do estético, todo o mundo ele se torna vivo, né? Ele se torna vivo, e é esse mundo vivo que o Schiller vai chamar de forma viva, né? A forma no mundo, ela é forma viva, porque independente da existência do artista, da existência de quem produziu aquela ideia criativa, ela permanece, né? Se a gente for pegar uma estatuária grega, ela permanece o seu estético, né? O seu artístico modifica, a sua aura modifica, né? Porque ela não está mais diante do contexto social, político, ideológico em que ela nasceu, mas ela tem outras respostas e outras relações daquilo que eu estava falando inicialmente, do que vem da estatuária, do que vem do meu conhecimento, e eu encontro e crio a relação lúdica,
né? Essa relação de pensar, de entender, de criar significado, de poder estabelecer uma relação formal com isso, tal qual aquilo que eu coloquei, a criança que pega água, que toca no fogo, né? É assim que é a arte, é assim que é o mundo, né? Uma vez o meu filho mais velho, ele queria pegar o ventilador, né? Ele queria meter a mão no ventilador, ele via aquilo, as crianças acham bonito o ventilador rodando, né? Aquilo, e querem meter, né? E às vezes ela coloca assim uma talinha assim, ela faz um barulho, né? E aquilo é legal, né? E uma vez o meu filho mais velho, ele queria meter o dedo no ventilador, né? Aí eu peguei, desliguei, tirei da tomada e deixei ele pegar. Isso que ele pegou a mão dele, ele se assustou e nunca mais ele quis pegar o ventilador, né? Então ele teve uma experiência estética, e aquela experiência estética para ele foi fundamental para ele poder compreender que ali aquela relação com aquele objeto produz dor, né? Então aí ele percebeu, e aí nunca mais ele quis fazer isso, né? Tem criança que quer meter o dedo na tomada, né? E pegar choque, né? Não que ela queira pegar choque, mas é que ela vai se assustar com aquilo, né? Aí, e tem experiências que são muito mais significativas, né? Tipo como eu fazia na minha escolinha com as crianças, a gente montava uma caverna de papelão com paneiros que a gente encontrava no Ver-o-Peso, e a gente colocava as crianças, elas iam lá para dentro e desenhavam lá dentro com os desenhos delas, né? Mas elas queriam, era uma experiência, né? Depois a gente vinha trazendo a história dos homens das cavernas e tudo mais, que eles faziam assim e tudo mais. Aí elas, legal, e às vezes elas queriam pintar a parede, né? E aí eu fiz um andaime na sala, e eles forrei a parede toda com papelão, e eles pintavam a parede, subiam e desciam, né? Então são experiências estéticas, né? E essas experiências estéticas vão fazer diferença para elas no contexto da educação estética, né? Não que a educação estética ela queira formar artista, não é isso. Nós queremos formar pessoas sensíveis, pessoas que possam pensar o mundo de forma mais sensíveis, né? Para que os problemas que vão aparecer, os problemas que podem estar surgindo, a gente tenha a resposta imediata e não fique sofrendo para procurar resposta, e às vezes muito coletivamente a gente sofre também por questões econômicas, por questões sociais, por um monte de questões que muitas vezes a gente não consegue solucionar de imediato e fica esperando que alguém traga soluções para a gente, né? E a educação estética, a participação das pessoas na educação estética, ela vai ampliar essas possibilidades, né? No Brasil, nós não tivemos educação estética, e muitas vezes a gente não pensa de forma estética, não pensa de forma artística, não pensa de forma cultural, porque tudo isso é travado, e isso acaba fazendo com que sejamos conduzidos por pequenos pensamentos, né? Pequenas atitudes de pessoas, né? Que querem mudar o mundo, mas acham que o mundo é de um determinado jeito, mas ela não teve educação estética para ela poder compreender esse mundo, dar o significado que deveria ter dado significado para as mudanças. Aí a educação fica deixada a segundo plano, o modo de se relacionar com a arte fica deixado no segundo plano, as relações com as outras pessoas é deixado no segundo plano, né? Porque nós não tivemos educação estética. Então, por isso que eu aceito Chile e acho que a proposta de Chile ainda é, até hoje, muito válida, né? Principalmente no Brasil, porque nós não tivemos
movimentos de educação estética. Agora que a gente tem alguma relação com o ensino da arte, né, que é uma outra discussão e é muito interessante também a gente poder fazer isso, mas a gente não tem pais, a gente não tem professores, a gente não tem irmãos, avós que tiveram educação estética e que podem ensinar as crianças e transformar o mundo e ter perspectivas de ser mais humano, mais sensíveis, mais reflexivo e perceber que os significados que são atribuídos às coisas são significados que podem ser muito livres e buscar a liberdade, né? A nossa liberdade, mas não ficar se condicionando a conceitos pré-estabelecidos, padronizados por outras instituições, por outros grupos que não sabem por onde caminhar direito e querem fazer com que a gente pense de uma forma padronizada, né? Então, o padrão é a pior coisa que existe para a estética. Então, tudo que é padronizado, a estética está fora. Mas tudo que é padronizado pode ser até que a ciência entre, porque a ciência trabalha com determinados padrões, né? Mas tudo que é padronizado, a estética está fora, né? E a educação estética, idem, né? E não esquecer que a educação estética é a educação da cultura, e a educação da cultura é a educação estética, né? Então é isso que eu tinha para dizer para vocês sobre educação estética.